Olá, olá a todos. Estamos iniciando mais uma live Bitrip. Hoje vai ser com a equipe Bitrip. Olá, Hélio, tudo bem? Como é que vai? Prazer em ter a sua companhia hoje para a gente falar um pouco a respeito de intercâmbio. A Débora já entrou também. Hoje a gente vai falar um pouco a respeito de intercâmbio de uma forma geral. É legal que você ter participado, né, de estar com a gente. A gente vai falar um pouco a respeito de intercâmbio. A gente tem algumas perguntas, a gente fez uma coletânea de perguntas aí, né, de um modo geral, né, para a gente conseguir responder ali as perguntas desde quem está no início ali, começando passo a passo para fazer uma viagem, né. Então, eu reuni algumas perguntas, a Débora também, né, reuniu a dela. E agora a gente vai começar, né, a fazer essas perguntas, né? A Débora já entrou, eu vou até chamar ela agora, né, para a gente, né, compartilhar aqui. Só um minutinho. Pronto, chamei a Débora aqui, acho que ela já vai entrar. Olá! Olá! E aí, Dé, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia? Quanto tempo, hein? É verdade, a gente não se vê ao vivo há muito. Então, pois é, né? Hoje acho que é uma live um pouco diferente do que a gente está fazendo nas últimas semanas, né? É, E tá, então, hoje, assim, hoje a nossa ideia é trazer aquele, desde o passo a passo inicial, né? O que, que seria ali, para quem está começando a pensar em intercâmbio, como que seria, né? Aquelas dúvidas que surgem. Então, a gente procurou coletar algumas perguntas, né? Que a gente tem frequentemente, a gente já tem aí uma longa total, estrada aí, total. né? Dentro do intercâmbio, então a gente já ouviu muitas vezes algumas perguntas, né? Sim, Então, sim. acho que é legal a gente falar um pouco a respeito, né, dessas perguntas. Eu E acho que é bem assim, esses anos da gente na estrada, gente, só para informar vocês, né? Só para quem chegou agora, enfim. Eu e o Ronaldo, a gente trabalha juntos há 11 anos. verdade. Já faz. E é muito tempo já. Então, a gente tem. A gente começou, enfim, numa outra empresa juntos, até que a gente começou a rascunhar o que seria seguir essa carreira que a gente tanto ama, né, Rô? Sim, E eu acho que cada um com o seu público de identificação, que eu acho que isso é muito importante, porque precisa ter sinergia entre a gente e o cliente conosco. E sim. acho que a gente faz uma belíssima leitura disso, de cada um no seu quadrado, né, Rô? Que isso que eu É, acho que é muito importante. eu acho isso muito bacana, Dé. E a gente também iniciou como intercambista, né? Uhum. Antes de estar, né, nessa área, né, como profissional, a gente iniciou como intercambista. Então, a gente teve as mesmas dúvidas que a gente vai tirar hoje, né? Sim, sim, Também tinha na nossa cabeça quando a gente começou a pensar em estudar fora, né? Então sim, foram aí longos anos aí que a gente trabalhou com isso profissionalmente, né? Então a Débora, ela é especialista educacional, então ela trabalha bastante, né? Já trabalha muito com intercâmbios, especificamente com intercâmbio, mas também agora abrange a parte de lazer como um todo, a parte de passagens aéreas, a parte de hotelaria, né, a parte, né, de lazer como um todo, mais intercâmbio, sim, né? E é um especialista educacional que a gente tem ali mais para o interior de São Paulo, então fica baseado em Sorocaba e atende bastante a demanda de estudantes que tem. A gente atende, na verdade, o Brasil inteiro, mas sim, assim, a gente consegue dedicar um pouco mais, né, o nosso atendimento, né, para tentar levar esse padrão que a gente tem, que a gente foi fundado aqui em São Paulo há 8 anos atrás. Então, a gente tenta levar esse mesmo padrão de atendimento que a gente tem aqui em São Paulo, para ter uma especialista educacional dedicada ali no interior de São Paulo, que consegue atender de diversas formas, né? uhum. Só que também ali baseada na cidade de Sorocaba, né? E se né, precisar de um atendimento mesmo, né? Pode marcar direto com ela, né? É claro que a gente tem, como o Ronaldo mesmo falou, gente, a gente atende o Brasil inteiro. Sim. É que a gente sabe, a gente entende que, tirando esse momento que a gente vive, todo mundo gosta de ter um olho no olho. Uhum. Então, exatamente o que o Ronaldo faz em São Paulo, eu faço aqui, né?
A gente só tem, é como se fosse realmente uma filial aqui. E é óbvio que qualquer passageiro meu que queira ir visitar a nossa matriz em São Paulo também é super bem-vindo. Enfim, a gente atende. Eu acho que a graça do nosso negócio, né, Rô, é que cada viagem ela é realmente única, seja intercâmbio, seja lazer. A gente realmente, a gente sabe para onde cada passageiro está indo, o que ele está indo fazer, qual é o objetivo dele, o que ele pretende conquistar disso daí. Além de voltar com o idioma, a gente consegue, nas entrelinhas, né, entender o que ele está desenhando, né, por trás desse idioma que vem, seja o inglês, seja o francês, o espanhol, enfim, seja o alemão. A gente sempre tenta entender um pouquinho a mais e um pouquinho a mais para que a gente consiga realmente fazer com que esse sonho dele, a gente consiga trazer ele para o mais próximo da realidade, né, sem contar as dores e as delícias que é, porque não, realmente não é tão, né? Mas eu acho que a gente faz isso de uma forma muito genuína. E como o Rô mesmo falou, eu trabalho realmente com essa parte educacional até os 30 anos, né? Porque eu tenho uma ligação bem forte com o adolescente. Então, seja para fazer um summer, né? Aqueles cursos, aquelas viagens de período mais curto, né? Que pode acontecer tanto no meio do ano. Isso, no meio do ano, no final do no começo do ano. E para quem depois viu que pegou esse gostinho, vamos lá, vamos desenvolver esse high school, vamos fazer esse colegial lá fora. E aí, depois que isso tudo aconteceu, eu passo lindamente a bola para o Ronaldo, que ele toma conta dessa parte já acima dos 30, que aí o filho é dele, né, Rô? Aqui, assim, são perfis, assim, diferentes, né? A gente acaba, assim, atendendo, né, todos os estudantes, mas a gente fica, né, muito, assim, com cada perfil, né? Então, eu atendo bastante profissionais, muitas vezes com uma carreira, né, já num estágio de desenvolvimento, ele está ali, às vezes, num nível acima de um nível gerencial e ele está buscando ali uma oportunidade, né, que às vezes está travada porque o inglês dele ainda não está suficiente, né? Então ele vai buscar lá fora adquirir, né, suprir, né, a carência do inglês, né? Porque às vezes profissionalmente a carreira dele já tem uma curva, né, crescente, assim, já muito bacana. Só que às vezes parou no Ele esbarra patamar. nessa questão, né, Rô? Então, assim, as minhas perguntas que eu selecionei tem muito a ver com isso, né? Com profissionais que estão nesse estágio ali, né? Nossa, eu preciso fazer um mês lá fora, tal, né? Será que é Como que adequado? vale? Será que vale? Onde eu vou? Então, a gente vai falar a respeito disso. A Débora vai falar um pouco a respeito desse público também dela, né? Que é um público, às vezes, mais teen, que tá ali, às vezes, primeira viagem internacional, né? Então, vamos falar um pouco a respeito ali, do modo geral, para todo mundo, né? Então, vamos lá, Débora. Vamos embora. A gente pode começar, então? Deve. Então, vamos lá, né? Então, as perguntas assim, que eu vi aqui, né, seria mais em relação, por exemplo, em relação aos pais e aos filhos, né? Quando eles estão começando a planejar ali, né, a viagem, né? Qual que é o maior receio dos pais, né? Quando vão mandar um filho, né, para fora, né, para estudar fora? Eu acho que isso é uma pergunta muito, muito recorrente na nossa vida, né? Sim. E isso acontece muito porque, assim, a gente entende que a expectativa dos pais é uma e a expectativa desse adolescente é outra, né? E como que a gente vai casar isso tudo? Que ele tem uma experiência, uma vivência, um primeiro momento, muitas das vezes é a primeira viagem internacional lá fora, né? E a gente tem que gerenciar, assim, uma série de expectativas. O pai quer ver que ele não vai só para uma colônia de férias, quer que ele tenha um ganho acadêmico. A criança tá louca para, né? O adolescente tá louco para desbravar esse mundão. Sim. Então a gente tem que lidar com esses dois lados, que eu acho que eles são muito, os dois são muito importantes, né? E uma coisa que a gente sempre deixa claro, não importa se é uma vontade da criança, do adolescente se experimentar, se é uma vontade de repente desse pai, que ele tem essa experiência fora, uma coisa que a gente sempre deixa muito claro, tanto eu quanto o Ronaldo, é que a nossa vontade que ele vá não seja, a nossa vontade não pode ser maior do que a vontade do intercambista ou do pai, né? Então, a gente sempre deixa isso muito claro para que a gente não gere frustrações. Então, sim,
Esse pai tem a expectativa de que ele vai ter um aprendizado, né? Esses pais têm essa vontade dele ter um ganho acadêmico e tudo mais. E a gente mostra para ele que ele vai ter. Então, quando a gente fala de um curso de férias, né? Seja do Summer ou seja do Winter, a gente faz uma programação, gente, muito bem detalhada. Então, a gente entende também que esse adolescente não consegue, não tá lá só para ter as atividades, só para ficar dentro de uma sala de aula, diferente do público do Ronaldo, né? Que tem essa necessidade de que ele precisa se aprimorar e ele precisa voltar. Então, a gente tem essa noção e aí a gente faz com que ele... Então, a gente consegue agradar os dois lados. Porque faz com que ele tenha a parte acadêmica, então ele vai ter uma parte acadêmica, que ele precisa ter assiduidade, né? E que muitas das vezes a gente vai acompanhar, então muitas das vezes eu vou acompanhar esse grupo, né? E aí eu fico realmente de olho se ele está frequentando, eu vou até a escola, eu frequento a escola junto e tudo mais. Então, essa parte para o pai, ele teve o ganho acadêmico. Só que aí a gente também tem essa preocupação de que esse intercambista, ele quer desbravar, né? Ele está nessa vontade. Exato. Então, a gente elabora, eu e o Ronaldo, a gente elabora também atividades extracurriculares para que eles possam conhecer também onde eles estão. Então, eles vão fazer um tour, eles vão fazer viagens próximas, eles vão ter atividades para se internacionalizar com os outros estudantes que estão lá. Seja em casa de família ou residência estudantil. Então, eles vão ter esses dois lados que a gente tenta equilibrar o máximo possível. Porque faz parte do intercâmbio. Às vezes, uma atividade cultural de ir a um musical, né, e conhecer, ir para um boliche, ir conhecer um museu, né? Dependendo do destino que a gente está trabalhando, sempre a gente tem que incluir alguma coisa que é local, né? Porque sim, seja um zoológico também, né? Enfim. Isso. Exato. E uma das perguntas que eu gosto de fazer, assim, quando o atendimento para os pais, é entender, assim, da onde que tá vindo a origem do desejo do intercâmbio, né? Tá Muito partindo do importante. estudante, tá partindo dos pais, porque às vezes os pais, eles pensam assim, eu não fiz intercâmbio, não tive essa oportunidade, agora o meu filho vai fazer, né? E às vezes o filho não tá se sentindo pronto para fazer uma viagem internacional, né? Sim, sim. E às vezes o filho, ele tá querendo, e surgiu dele a vontade, então a gente precisa iniciar, né? A gente constrói nosso atendimento a partir do ponto, né? Como que surgiu a ideia. Sim, Tá, né? É importante a gente saber, né? É muito importante, né? Porque aí a gente vai construindo tudo ao redor. Né? E a gente vai mostrando para ele que isso, tanto para o pai que gostaria que fosse essa experiência, assim como de repente para o filho, a gente vai mostrar para eles, não só falando, mas exemplificando mesmo, com coisas concretas, de que a gente vai conseguir ter a mescla dos dois e que vai ser uma experiência bacana, né? Quando a gente vai planejar assim, quais são as expectativas, né? Assim, que os pais, né? E quais as expectativas, né? Do intercambista ali que vai, assim, né? Como que geralmente se divide isso? É muito engraçado, né, Rô? Porque assim, o intercambista nessa idade é muito comum, né? Ele não entende o quanto isso vai custar. E o pai está preocupado se o que ele vai desprender vai devolver para ele o quanto ele desprendeu, né? Então a gente tem que entender que são duas expectativas muito distintas e que a gente tem que fazer com que tenha um encaixe perfeito. Então, assim, eu vejo nitidamente assim, o pai quer saber se esse programa, né? Os pais vão querer saber se esse programa vai ser caro. E esse programa, gente, eu já aviso, não é um investimento pequeno, mas ao mesmo tempo, se a gente compara hoje com as colônias de férias que a gente tem, diria para vocês que muitas das vezes sai até mais barato, né? Sim. Então, assim, esse pai está preocupado se o que ele vai investir nesse programa, nessa empreitada, se o filho vai ter aulas de inglês, o que ele vai ter, ou do idioma que ele vai estar indo, que ele pleiteou, se ele vai ter esse ganho acadêmico. Sim. Né? E o que ele vai conseguir visitar? Então, se a gente se propôs a visitar alguma parte cultural, se ele vai conseguir também desbravar o que está ali, né? Do destino que a criança, que eles escolheram em ir. Enfim, o pai está preocupado nesse ganho acadêmico. Sim. E que essa expectativa a gente tem que atender. Então, a gente deixa bem claro que ou no momento da manhã, ou amanhã, a parte da manhã dele, ou a parte da tarde dele, vai ser dentro de uma sala de aula.
Isso. né? E aí, a parte da tarde, se ele tiver aulas na parte da manhã ou vice-versa, a gente sempre vai proporcionar uma atividade para esse intercambista, Sim. né? Tá. Então, seja de repente, a gente já foi até num paintball, né, Rô? Eles Sim, queriam claro. tanto fazer um paintball e a gente acabou indo para um paintball. É, Enfim, a gente também dança muito como o nosso intercambista, a gente interage muito com eles. Então, sim. às vezes, na nossa cabeça, estava certo que eles iam querer ir para, sei lá, um zoológico. E aí, de repente, a gente vê que é de interesse geral da nação, não um zoológico, mas um aquário. Beleza, dá para atender? Vamos fazer. Mas tem Isso. coisas que a gente não abre mão. Tipo, a parte acadêmica, ela tem que acontecer. E a Sim. parte cultural, tem excursões que são super bacanas. Então, a gente também tem já coisas super pré-definidas, né? E, E tem outras que a gente vai moldando, né? exatamente. E falando assim dessa parte de expectativa, né, o que acontece, né? A gente sente assim, né, que quando está definido que o estudante vai, eles ficam ali, criam uma tensão, né, uma ansiedade toda e tal. E essa parte da expectativa é normal, assim, cada um lida de uma forma com a ansiedade. E por isso Claro. que é importante a gente sempre, depois que a gente já resolve tudo, quando já está tudo pronto para o embarque, é a hora que a gente vai pensar ali como que vai fazer a mala, como que vai ser o check-in no aeroporto, né? Aí a gente junta o grupo todo para uma orientação para embarque. Exato. Então a gente mostra para esse intercambista desde como é, literalmente, gente, fazer uma mala, né? É, Porque às vezes está levando um monte de coisa, porque é muito diferente a gente viajar, lazer e intercâmbio, né? sim. Então, dependendo de onde a gente vai ficar, a gente precisa entender qual é a dinâmica. Se vai ficar numa Exato. residência, se vai ficar numa casa de família. Então, é Uhum. muito importante, isso não só para o meu nicho, tá, gente? Para o do Ronaldo também. Nenhum intercambista nosso, nenhum, embarca sem uma orientação para embarque. Exato. Porque a É gente uma passa reunião muito como importante. vai fazer muito, porque É a última normalmente reunião. acontece nos quarenta e É, cinco, né, Rô? é a última reunião que a gente faz e alinha as expectativas tanto dos pais quanto dos estudantes, né? E é Exato. legal porque é uma reunião que a gente alinha, então, para os pais, né, é importante sentir o quê? Que vai estar num lugar seguro, né, que vai conseguir ter comunicação com o filho, que como que vai mandar dinheiro. Então, eles precisam saber algumas coisas assim, né, de como lidar com situações. E o filho, Uhum. o estudante quer ali ser solto no lugar ali para ele poder curtir a vida ali, né? Então É são duas talvez o primeiro expectativas, momento de liberdade plena, né? são duas expectativas diferentes que a gente precisa ali tentar alinhar numa reunião que a gente diminui a ansiedade de todo mundo ali, né? Sim, sim. São reuniões muito legais, né? Porque a gente vê E eles se pais, conhecem, né? Se o grupo é um grupo fechado nosso, eles sim, se conhecem, eles interagem, exato, eles vêm, às vezes, tipo, eles não conseguem conhecer todo mundo, porque às vezes vem gente de fora do estado, muitas vezes vem gente do Nordeste, do Norte. E aí no aeroporto, muitas das vezes eles se conhecem, mas tem gente que consegue vir para essa orientação, então acaba tomando uma dinâmica muito legal, exato. né? Sim, é muito bacana. Então, nessa parte de expectativa, a gente tenta diminuir a ansiedade dessa forma, né? E na questão de idade, assim, qual que é a idade assim, que geralmente né, é a mais correta para começar a fazer um intercâmbio? Então, assim, eu vejo o seguinte, né? Idade correta é uma coisa muito relativa. Mas Uhum, eu acho que o adolescente começa a entender e uhum, começa, de repente, eu acho que aproveitar mais, talvez, digamos assim, do intercâmbio com uns 12, 13 anos, né? Eu acho que com 12, 13 anos é legal que a gente tenha essa primeira. Eu sou suspeita para falar porque eu fiz isso com 13, né? Então, eu acho que você começa a ter uma primeira noção do mundo e você começa a realmente, assim, além de ter essa primeira noção, eu acho que você consegue digerir muito do que vem, uhum. né? Então, e assim, tem coisas que antes disso, talvez você não guarde nem a memória. É, Então, acho que com 12, 13 anos, você também já tem um pouquinho mais de noção, né? Seja, não do idioma, mas assim, de responsabilidade, do que quer dizer ir para fora. Enfim, acho que você começa a ter um pouquinho mais de noção do que é, exato, né? é. Mas essa primeira experiência é legal porque o estudante ele vai amadurecendo e é legal a gente acompanhar, né, como ele encara Muito. situações, né, em várias idades diferentes, né?
Então, quando ele Muito. vai ali com essa idade dos teens, né, que geralmente ali dos 13 aos 16, né, ele fica em turma, ele vai Ele está lidar num com ambiente protegido, né, Rô? Ele ainda está mais num ambiente protegido, é mais protegido, né? seguro, ele vai começar a se expor, né, a um mundo novo, Sim. a uma gastronomia diferente, a uma cultura diferente. Depois, quando ele vai ali com uns 20 e pouco, né, já encara de uma forma diferente. Quando ele vai acima Ou de mesmo quando já é o que eu vejo também assim, Rô, que esse nosso intercambista teen, né, esse que vai entre os 12 até os 16, 17, ele, muitos dos casos, olha aquela experiência, gosta tanto que aí ele começa a entender o que que é e a gente consegue fazer com que ele migre para um próximo passo, que é o high school, né? Que é ir fazer o colegial lá fora. Porque eu acho, assim, é lógico que a gente está falando de possibilidades, né? Quem tem a possibilidade de fazer um team antes de fazer um high school, acho que aproveita muito mais quando tem esse momento né, do intercâmbio do adolescente, desse momento do camping, né? Seja das férias de julho ou de janeiro. Consegue ter esse momento de ir viajar para uma experiência curta, num ambiente ainda protegido, né? Que seja acompanhado pela gente ou não, é, e aí depois ele volta para cá. E aí ele consegue ter esse próximo passo. É muito legal. É é, muito legal. sim, Né? então, eu acho fantástico, assim, né? Nessa idade eu acho muito bacana de quando ele consegue se programar para ir, né? Só que isso Uhum, tem que ter certos cuidados, né? E claro. aí, geralmente, quando os pais vêm, né? Geralmente é a primeira viagem dos filhos, né? E eles Uhum. perguntam sempre, assim, né? Se a melhor opção para o filho é a residência estudantil ou se é uma casa de família, né? A casa de família sempre é bem curioso, né? Todo mundo tem curiosidade de saber como funciona a casa de Todo família. mundo tem. Sim, Então, existe sempre essas diferenças, né? A gente sempre sim, trabalha com os dois, né? claro. Mas, assim, para esse perfil de estudante, assim, né? Que você consegue avaliar em relação a isso? Eu acho que você colocou de uma forma muito brilhante, Rô. Eu acho que são experiências muito distintas mesmo, assim. Eu acho que para aquele estudante que de repente quer ter, de repente, uma imersão maior no idioma que escolheu, que quer realmente, assim, porque, gente, quando a gente fala de casa de família, não necessariamente é uma família nativa, né? Sim, é, Então, quando a gente fala, por exemplo, de Canadá, Canadá é um país super aberto ao imigrante. A Austrália também super aberto. exato. Então, quando a gente fala de casa de família, a gente tem que entender que a pessoa vai falar o idioma que a pessoa escolheu viajar, mas não Uhum, necessariamente ela é nativa, né, Rô? Mas é exato. uma experiência muito bacana, eu vejo, para quem de repente quer ter uma imersão maior no idioma, além de querer ter uma imersão maior no idioma, ela tem aquela, né, aquele momento de que ela quer voltar para um lar, Uhum, para uma acomodação assim, né, com cara de família. isso. E, então, eu acho que esse é um perfil que existe, né, e que eu acho que ele é super bacana. E que você também tem um negócio muito bom de praticar o idioma que você foi. A residência é para aquele estudante que quer, assim, liberdade, Uhum, né? Que quer uma liberdade maior, que quer ter aquele gostinho do que quer viver no campo, exato. no campus da faculdade, que de repente projeta em estudar lá fora e que quer ver aquelas cenas de filme de que mora dentro da universidade. Só que Uhum, a liberdade também é assistida, porque ele fica com monitoria, seja a minha, né, no caso que acompanha, ou seja de um responsável. Mas sim. naquele momento, para ele é aquela sensação de, nossa, estou dentro de um campus e É, comer nos refeitórios, então tem aquele charme todo, né? é, Então eu acho que a gente lida com essas duas experiências e a gente tem que entender o que a pessoa busca, né? é, Então sim. eu acho que isso é importante a gente deixar bem claro para não gerar uma frustração depois, né? É, exato. E também, assim, varia muito da experiência de idade, né? Por exemplo, quando os estudantes acima de 30 vão para uma casa de família, a gente toma certos cuidados, porque às vezes aqui no Brasil ele já tem uma família, ele tem já a sua própria independência, né? Então, é difícil ele se encaixar numa família lá fora, né? Então, Uhum. a gente precisa sempre entender, né, qual que é o perfil dele, para saber se vale a pena mandar ele realmente para uma casa de família ou Sim, se a gente vai optar por uma residência estudantil, sim, né? sim.
Para o estudante menor de idade, sim, né? A casa de família, geralmente os pais se sentem bem seguros de mandar para casa Exato. de família porque, né, fica dentro de uma família, né? Se acontecer alguma coisa já tem ali um suporte, né? Então, para a primeira viagem e para pais que querem uma segurança maior, eu vejo casa de família como uma opção bem legal, né? Bem Eu acho que adequada. é um ambiente bem protegido mesmo, né? Porque ele realmente tem horário para voltar, né? Ele não pode ficar tão solto assim. Na Sim, residência, a gente também menos ainda, porque ele não pode sair do alojamento e tudo mais se não é, tiver monitorado. Mas eu sim, acho que para a sensação de segurança dos pais, eu acho que vale a pena olhar com bons olhos também. é, Estão perguntando até para a gente se, assim, numa família, né? Se a gente dá para escolher se tem irmãos, não tem irmãos. Gente, fiquem à vontade, tá? A gente está com a câmera aberta, a gente está soltando as perguntas que mais fazem para a gente, mas fiquem à e, vontade para fazer de vocês. e pode perguntar. Podem fazer. Quando a gente fala de uma família, seja no meu momento, né, que com adolescentes e tudo mais, seja quando eu passei a bola para o Rô, Uhum. a gente sempre faz um questionário até para a gente tentar ser o mais assertível possível. Então, a gente vai perguntar se a pessoa gostaria de ter irmãos ou não, se ela gostaria de animais, se ela tem algum tipo de restrição. Enfim, a gente faz uma série de perguntas para tentar ao máximo atender. Isso não quer dizer que, de repente, ele fale para mim assim, putz, Débora, eu não quero ter, eu quero estar sozinho na casa. Uhum. Já aviso, quem recebe um estudante, né, um intercambista, ele normalmente não recebe um só, ele recebe mais pessoas. Se o Isso. seu quarto vai ser individual ou não, isso a gente também não tem como prometer. O que a gente se compromete é que 99% das vezes não ficam pessoas da mesma nacionalidade, né? E não fica homem e mulher no mesmo quarto, Uhum. tá? Isso a gente faz com que aconteça, desde que seja um casal que já saia daqui e a família de lá esteja predisposta a receber nessas condições. Isso, Mas em exato. vias de regra, não, É, tá? isso, exatamente. E só um detalhe assim, se quando é para os estudantes mais maduros, né? Igual no caso do Henrique, porque o Henrique vai embarcar, né? Ano que vem ele vai para o Canadá, né? Em abril, né? Abril ou Maravilhoso. maio, vai. Eu não lembro, Henrique. Na primavera. É. E aí, assim, ele optou, né? Ele vai ficar num quarto individual, né? Uhum. Vai ter ali, né, as 2 refeições por dia e a gente definiu tudo quando ele foi fazer a matrícula em relação à quantidade ali, né? As preferências dele, né? As Uhum. alergias respiratórias, alergias alimentares, né? Se preferia com animais, com crianças na casa ou não, né? Então, a gente definiu tudo antes mesmo, então, né, facilita. Quanto mais antecedência, Muito. melhor para a gente conseguir, né, escolher uma acomodação adequada para cada um, tá? E isso é muito importante, né, Rô? Essa antecedência é muito boa porque a gente consegue, na maioria das vezes, quanto maior a antecedência, a gente consegue escolher as coisas e não ser escolhido por elas, né? Isso, Por exato. mais que a gente saiba que família a gente recebe muito depois, É, mesmo assim, a escola, a instituição vê com muito bons olhos uma matrícula com tanta antecedência, mostra que a pessoa, né, teve uma preocupação, uma programação. Isso não quer isso. dizer que as pessoas que vão de última hora não tenham esse olhar. Elas têm, a gente tem esse olhar também. Só que o que acaba acontecendo é que quem se programou com antecedência acaba conseguindo escolher muitas das vezes, a gente consegue muitas das vezes todas as preferências delas sejam atendidas, né? Quem Exato. acabou fechando um pouquinho mais próximo, talvez nem todas as expectativas sejam atendidas, né? Isso. Exatamente. E aí, o que você indicaria, por exemplo, né, para a primeira vez ali, você acha que a acomodação em casa de família é mais adequada ou residência estudantil? Eu já acompanhei dos dois jeitos, né? Sim. Eu sou muito suspeita, mas eu acho que assim, para quem tá indo de primeira vez, eu acho que uma casa de família é muito legal. É. Porque eu acho que, de repente, assim, você tem aquela sensação de voltar para casa, né? Para os pais também tem uma sensação de segurança bacana. E eu acho Uhum. que você não deixa eu acho que você consegue realmente entrar no filme que você tanto espera, Sim. né? Então, eu acho que mas aí é uma opinião muito pessoal. Eu acho que casa de família, para quem está É, indo de primeira a primeira de tudo, eu acho que é uma experiência muito válida. é.
A gente não generaliza nunca, né? Porque a gente É, entende o perfil depois que a gente... exato, exato. Ó, estão fazendo mais outra pergunta ali, ó. Qual o melhor lugar para o fim do ano? Montreal ou Vancouver? Vai você ou vou eu? Não, pode falar, pode falar. Eu acho que a gente está falando de coisas bem diferentes, né? Quando a gente fala de Montreal e de Vancouver, são coisas bem, até geograficamente, são bem opostas, né? Então, Vancouver, eu acredito assim que para quem tem um perfil mais praiano, né, uma coisa mais litoral, que gosta de frio, mas não gosta daquele frio extremo, porque não, assim, gosta de neve nas montanhas, que é o caso bem de Vancouver, né? Então, Sim, gosta de conseguir ainda mesmo assim, gosta do frio, mas um frio tipo Campos do Jordão, acho que é isso. legal ir para Vancouver, né? Porque Vancouver é Agora, cercado pelas montanhas, assim, fica né? naquele clima, assim, que não fica tão gelado, assim, né? Fica um clima ali interessante. E aí Mas, você consegue ter também esse frio extremo indo para Whistler, né? Vai para as montanhas, vai ver e tudo mais. Dá para esquiar, dá para fazer tudo, mas o frio tá ali. tá. Aí, agora sim, quem gosta de um frio mais extremo, que vai entender também que vai ter duas línguas, né? Dois idiomas interagindo com você, porque Sim, lá tem o francês e tem o inglês, né? Eu acho que quem está disposto a ter essa dualidade de idioma, porque Montreal é isso, e isso. está disposto a ter um frio extremo, porque chega a negativar a gente em -20, até mais, uma sensação térmica de frio, frio, acho que vale a pena ir para Montreal. É, Aí a gente tem que entender, você que mandou essa pergunta que já subiu, manda um directzinho para a gente montar de repente alguma coisa para você e tirar dúvidas mais específicas. Mas a grosso modo são essas as diferentes. Essas as Montreal, diferenças. Montreal também, né, fica na província de Quebec, então tem uma arquitetura diferenciada, porque foi uma colônia francesa, né, é diferente da arquitetura Vancouver, né, Uhum. então Montreal é uma cidade interessante pela gastronomia, né, é uma cidade Super, cultural, super. é bilíngue, né, fala francês, fala inglês, né, nas placas sempre tem inglês e Os francês. dois, né? Então, são cidades, assim, diferentes, são cidades grandes, né, no Canadá. Toronto, Vancouver e Montreal são três cidades grandes, né? Então, quem quer, às vezes, desenvolver o inglês e o francês, Montreal é bem interessante, Bem né? legal. A gente Então, consegue até mesclar os programas, né? Se for o caso. sim, né, estudar inglês de manhã e francês de tarde, né? Então, Ou existe... faz metade, metade também, né? Se vai lá ficar um período longo, faz 12 semanas de um, 12 semanas de outro, e também Isso. bacana. Isso é muito bacana. Muito. Montreal. Ó, ele tá falando aqui, calma aí, é o Edson. Entrei atrasado, perdão, desculpe, interlocutora. Eu não sei se não é um prazer de comentar. Eu acho que o Edson Feijó, na verdade, ele já vai para Montreal mesmo, né? Então, Bacana. né, ele tá querendo saber a respeito. Ó, casa de família é legal também ou tem perda de privacidade de ambos os lados? A casa de família, sim, né? Você tem que ir com uma mente mais aberta mesmo, porque você vai ter que se encaixar nas regras, né? Da De uma... família, e não o contrário. Isso, Então, assim, existe aquela perda de privacidade, mas compensa pelo ganho cultural que você tem, né? Eu Então, acho que é a mesma coisa, Rô, quando a gente mora com a nossa família, né? Quando a gente ainda mora com os nossos pais, é aquela questão de assim, tipo, vamos pensar assim, tem uma TV na sala e só uma uhum, TV na sala, a gente vai ter que dividir, não vai? sim, Então, você não vai, de repente, conseguir ver a sua novela, o seu pai o futebol. A uhum, gente vai ter que dividir. é, É a mesma coisa, só que troca o cenário. Né? É isso. é, Tem esses lados, é. né? Então, eu acho que é um aprendizado também, é um ganho cultural que você obtém, né? Você também aprende a lidar com aquela situação e eu acho que fundamental, depende de quanto tempo que você vai ficar, né? Porque, assim, Uhum. você vai para o intercâmbio de um mês, pô, um mês é um tempo ali. Dá, né? Tá tudo bem, né? Você vai ali aprender um monte de coisa. Se tiver um filho, ali a família tem um filho ali de 2 anos, 3 anos ali, Nossa, que criança fala, hein? vai falar ali, você vai aprender assim, na marra, né? Porque você vai ficar Vai. ouvindo o menino falar o dia inteiro.
Então, você consegue aprender muita coisa, assim, né? Então, Sim. a família, né, dá um empurrão ali, né, para você, às É vezes, porque viajar. ou você fala, né? Ou você Isso. fala, ou você fala. É, Não por tem isso que jeito. eu gosto, e a experiência mais raiz, né, do intercâmbio, que é casa É, de família, né? Então, é. eu É acho dos interessante. primórdios. Sim, mas assim, depende do perfil, né? Como a gente sempre Sim. fala. Mas assim, a casa de família é uma experiência fantástica e acho que todo mundo que viajar tem que, pelo menos uma vez na vida, ficar numa casa de família, Ah, né? eu acho. Ah, eu acho. Você É aprende a lidar com várias divertido. situações e depois você É fica contando divertido. situações quando você volta, assim, que são muito Sim, engraçadas. Então, sim. acho que vale a pena sim, né? E Só falando, voltando uma questão, assim, que o é, Wesley mandou para gente qual o país aconselhado para intercâmbio de idioma com família. tá. Wesley, isso é uma pergunta que daria uma live inteirinha. Se você puder, por favor, manda só uma DM para a gente, porque isso é quando a gente fala de intercâmbio de família, é um programa super específico que daria acho que mais de uma live. Então, manda um directzinho para a gente, por favor, para a gente conseguir entrar em contato, fazer um contatozinho com você, para a gente fazer com que isso aconteça de uma forma bem segura. Mas é que não, eu não conseguiria te responder já assim, valendo, tá? Porque depende de alguns fatores, assim, né? Porque intercâmbio com Vários. família, né? Sempre depende de algumas coisas, assim, né? Tem alguns Tem lugares que pelo menos três pessoas para a trabalhar, gente conseguir expectativa, né? e Então, não é tão. Tá, né? desalinhar tudo, né? A expectativa de cada um para entender e direcionar o mais correto. Sim. Ó, a Então, Jéssica que viajou com a gente falou que teve uma família super legal, né? Que a tinha. Jéssica falou, Escuta. a Jéssica, Jéssica, quanto tempo? Ó, e Jorge depois a na gente tela. vai. Vamos conversar um pouco. Que E se legal. casa de família tem hora para chegar, é assim, gente. Se você é menor de idade, tem, tá? Se você é maior de idade, pode ser que a família fale assim para você: ó, tá aqui a chave da casa, mas eu vou te pedir um favor. Não faça barulho depois de tal horário, porque tem outros intercambistas na casa e a gente precisa respeitar a dinâmica, tá? Isso. Então, família tem toda essa questão que a gente precisa respeitar. Lembra que é a gente que está entrando na casa do outro, né? Uhum. Não, então é uma questão de respeito mesmo, tá? Sim, Então, exato. é mais por isso, É, tá? legal. Mas vamos seguindo. Vamos seguindo. Ó. E vamos falar um pouco de. Podem mandando, gente. Podem mandar as perguntas e vamos seguir aqui, O que ó. a gente não conseguir, a gente depois responde via DM, enfim, manda um e-mailzinho pra gente que a gente também manda ver. É. E um dos programas que é bem interessante, que é bem, né, tradicional, é o high school, né? Uhum. E existe uma diferença, né? Que é o high school público e o high school privado, né? Resumindo, Muito. existem diferenças, né? Que dá para falar bastante coisa, mas para a gente, né, falar de uma forma mais compacta, quais são as diferenças desses dois tipos de high school? Eu acho que isso é uma pergunta que sempre me fazem, né? E eu acho que, falando de forma bem objetiva, eu acho que se você tem interesse em seguir a sua vida acadêmica fora, o interessante é que você faça pelo menos um ano de high school público, né? De Uhum. colegial público. Já É. emendando até com uma coisa que eu acho, minha opinião, tá? É um high school público que eu acho que ele te ajuda e independente de onde você escolheu, do destino que você escolheu, seja Austrália, estou falando todos os destinos que a gente trabalha, Austrália, Inglaterra, Estados Unidos e Canadá, não importa qual deles você escolheu, o governo, né, ele sempre olha com bons olhos que você tenha feito pelo menos um ano de escola pública. Porque eles entendem que, como as pessoas, como eles oferecem isso de forma pro nativo, gratuita, seria legal você prestigiar. E aí, Uhum. pondo a minha opinião, qual é o melhor momento para isso? Melhor momento para isso, na minha humilde opinião, é quando o intercambista está no segundo colegial aqui. Uhum. Porque ele tem, se ele quer ir só para uma experiência e ele quer voltar, ele tem a possibilidade de seguir aqui depois a vida acadêmica dele. Então, ele fez o segundo colegial aqui, ele quer fazer o terceiro aqui, voltar para fazer o terceiro e seguir a vida dele aqui, beleza? Ou se ele quer, de repente, realmente, ele decidiu que a vida acadêmica dele vai ser lá, Uhum. nessa hora que vai ser muito bem visto se ele vai seguir com Uhum. isso ou não. Então, eu acho que o segundo colegial é uma época muito, muito, muito bacana para isso. Legal, bacana. Eu Tá? acho que quando realmente, né, vai amadurecer bastante ali,
o que ele vai seguir, né, também ali na parte de quando chegar no colegial, no colegial não, no college ou na universidade, né? Então começa a definir bastante coisa na cabecinha dele, assim, né? Aí ele começa a pegar as aulas eletivas, então o high school fora engrandece bastante nesse sentido, assim, né? Muito, Ele abre mais a muito, cabeça muito. com essas aulas eletivas, em artes, em música, em esportes. Ele vai escolher ali, customizar uma série de coisas que é bem bacana. Se ele vai para um único momento, né? Ele tem, se ele quer voltar para o Brasil, a gente sempre aconselha com que ele pegue uma grade acadêmica, que ele Hum, converse com a escola daqui e a escola daqui fale para ele quais são as matérias que ele precisa que seja feita, para que quando uhum, ele volte o MEC valide. Mas se isso. ele pensa de repente em seguir a vida acadêmica lá, Uhum. o céu é o limite. É, exatamente. Legal. E aqui, eu tô vendo, rolando aqui os comentários, assim, né? Hoje, como está a situação no Canadá, né? Para quem tem visto de estudante, né, que já foi emitido, é permitida a entrada, né? Então, agora, final do mês, né, dia 31 de agosto, vai iniciar novamente as aulas. Então, tem até estudantes chegando lá, né, que vão fazer college, né? Então, Uhum. eles vão ter que fazer uma quarentena de 14 dias lá e depois vão estar aptos a seguir com aulas, né? Alguns colleges optaram por online, outros por presencial, né? Então depende muito da situação de cada um. Para ano que vem a expectativa é que esteja mais normalizado e que seja presencial mesmo. Sim, sim. Tem bastante gente fazendo até um pouco do online, um pouco do offline, né, Rô? E Então, que está né? dividindo as coisas, tá? Exatamente. Né? Então, acho que as perguntas mais de high school acho que são essas, né? High Sim. school, Agora vamos inverter um pouco, gente. Eu vou falar para o Rô as coisas, quer dizer, as coisas que a gente mais escuta, né? Jéssica, para o turista, dependendo da localização, está aberta a entrada ou não. A gente tem uma lista de países que estão abertos, né, para receber pessoas, turistas, né, de fora, principalmente para nossa nacionalidade, mas alguns deles não. Então, por exemplo, Europa, por exemplo, Londres já está, Inglaterra está aberto, tá? isso Então, mas tem uma lista que se você quiser depois me manda uma mensagenzinha, eu te mando quem já abriu para os turistas, tá? é. E ali Então, no Canadá, em particularmente, assim, para turista não está liberado, né? Porque eles consideram só a entrada para viajantes que têm algum propósito, né? Então, seja trabalho, seja estudos, né? Então, tem que ter algum propósito lá, né, Rô? isso é. Se não, se for lazer, assim, né? Só turismo não está permitido. Infelizmente. É. Tá. Então, agora vamos inverter. Eu vou te perguntar um pouco o que eu sinto que os intercambistas perguntam muito para você, que toda vez que eu estou de canto ouvindo os seus, eu Uhum. sempre escuto assim: Ronaldo, pelo amor de Deus, eu não tenho nem passaporte, meu idioma tá zero. Você acha que mesmo vale a pena fazer intercâmbio? Você acha que eu já posso ir nesse momento? E aí? Então, essa pergunta é muito comum porque, às vezes, assim, o Acho que estudante. para os dois lados, né, Rô? Mas É, é muito comum. isso é para qualquer perfil, né? Mas às vezes, assim, quem já é mais maduro, às vezes a dúvida é outra. Às vezes, assim, se sente já deslocado, porque acha que o intercâmbio é só para pessoas mais novinhas, né? E hoje o intercâmbio, ele se profissionalizou muito, então as escolas oferecem cursos mais focados em inglês para business, né? Inglês para direito, inglês para medicina. Então, eles conseguem, né, adequar melhor os cursos, né? Porque eles enxergaram que tem muitas pessoas maduras embarcando, né? Sim. E essas pessoas maduras, na verdade, assim, elas já estão ali com uma carreira, às vezes desenvolveu uma carreira brilhante, assim, sabe? Se formou novo, entrou num programa de trainee, Uhum. desenvolveu, pegou níveis gerenciais, chegaram a níveis, né, de coordenação, diretoria, e às vezes para alcançar ali voos maiores precisa do inglês, né? A cerejinha do bolo, né? E às vezes o inglês é o que interrompe ali aquela jornada ali de ascensão. E aí Sim. eles precisam para ontem um curso. E ele já está ali num nível tão, né, de responsabilidade grande que ele não consegue se ausentar mais do que 30 dias. Aí, Sim. aí ele precisa de um curso assertivo, né? Que assim, vai fazer uma diferença em 30 dias. Gente, e faz diferença. De verdade que faz diferença. Porque a gente tem um estudo que atesta que 4 semanas lá, bem estudadas e focadas
de forma intensiva, equivalem a 6 meses aqui na melhor escola. É. Então, a gente tem realmente um ganho acadêmico bem grande. Uhum. A gente sabe que o inglês ainda, né, é a primeira escolha de todos eles, né? E Uhum. da maioria das pessoas. E a gente sabe também que hoje em dia 5% só da população fala inglês. Isso. Então, para esses executivos, faz diferença. E faz diferença real, né, É, Rô? exato. Porque a gente vai direto no foco. Então, a gente tem curso para 30 a mais, para 50 a mais, e que eles são bem assertivos, eles são bem cirúrgicos, né? Isso é. É, por isso que assim, não precisa ficar com preconceitos de que já passou minha idade, agora né, não adianta mais fazer intercâmbio, né? Então, às vezes, a forma de aprendizado de algumas pessoas, às vezes elas estudaram a vida inteira, cursos, Uhum. professor particular, às vezes fez aulas em alguma escola de idioma, pode ser até as mais conhecidas ou menos conhecidas, e a metodologia às vezes não encaixou, né? Ele não conseguiu deslanchar na língua, né? Ainda fica travado. E às vezes Sim, o intercâmbio é uma imersão que ele necessita. E essa imersão de 30 dias muitas vezes consegue ali destravar, né, o idioma para ele conseguir realmente, né, não sentir vergonha, conseguir se expressar de uma forma mais, né, livre, assim. Então ele consegue através dessa vivência fora, porque às vezes não é nem dentro de sala de aula, às vezes é quando ele for fazer um pedido ali, num né, café, né? Num é, restaurante, pegar o num ônibus, museu. isso, pedir direções na rua, né? Todas essas situações que ele trava naquela hora, mas ele teve que se expor para se expressar e se comunicar. Aí ele vai conseguir lidar com qualquer situação, né, posterior, porque ele consegue, né, lidar, porque ele já passou por aquilo, né? Então, a Sim, sim. imersão é muito importante, muito Ana, bacana. tô contando com você nesses 50 a mais, hein, Ana? E Rô, todo mundo fala assim, né, pra gente, É, nossa, mas a comida, nossa, e a casa de família, nossa, e aí? é, Vai lá, é. e aí, né? Então, alimentação em casa de família assim, depende muito do destino, né, que a pessoa está indo, depende muito também do paladar que ela tem, mas é importante, né, ela ter aquela mente, assim, de que a cultura que ela está indo ali, assim, ela pode estar com uma mente mais aberta para se expor ali a uma gastronomia diferente, né, experimentar mesmo. Pode ser que não goste, mas assim, né, Tudo pode bem ser que também, né? então, não tem certo e errado. Na verdade, ele vai estar, né, à disposição ali, né? A família já inclui, né, as refeições, né, café da manhã e jantar. Então, muitas vezes é legal, assim, ela se expor a experimentar, né? Pode ser que Sim, não goste, pode ser que deixe de lado, mas conversando com a família, muitas vezes a pessoa consegue ali, né, adequar, né, ao paladar para que não fique aquela experiência ruim, né? sim. Comida é uma coisa assim que não dá para agradar Muito, sempre. não dá. E, gente, lembrando que qualquer lugar do mundo hoje, qualquer um deles, tem restaurantes internacionais. Né? Então, de repente, assim, viu que não está descendo legal, viu que não está indo muito bem, tudo certo. Hum, McDonald's tem quase em toda esquina, tá tudo tem, bem em também. todo Lógico que lugar. você não vai se alimentar sempre de McDonald's, mas você vai passar num supermercado, vai pegar uma saladinha fresca também, que, Isso é. E é né? legal porque quando a gente fala de cidades maiores, Vancouver, Montreal, Toronto, sempre a gastronomia vai ser assim totalmente multicultural, assim, vai ter gastronomia do mundo inteiro, porque são cidades maiores, né? Então Sim. já tem colônias ali chinesas, coreanas, italianas, gregas, árabes, então sempre vai ter Tem como, asiáticas, né? Aquelas comidas isso. asiáticas, tem. Então, tem do mundo inteiro. Então, assim, sempre vai ter opção. Sempre vai ter Sim, opção, sim. né? Então, é sempre interessante você experimentar. Feijão no Canadá, que estão perguntando, ó. Feijão tem no Canadá, tem o baked beans, né? Que é aquele feijão inglês, que é um feijão doce, né? Que eles colocam no Platado. English breakfast, né? Eu tenho como comprar o feijão brasileiro também, porque tem uma colônia brasileira muito grande lá e que vende feijão brasileiro também, né? Gente, mas tudo que é fora do lugar que você está indo, seja Canadá, seja Inglaterra, tudo que não é do país que você está indo e que você quer comprar específico de uma nacionalidade,
vai ser caro. Sim. Então, se você quer comprar um feijão, vai ser caro. Se você quiser comprar carne, é caro. Então, tudo que for de fora é caro. Jéssica, só respondendo sua pergunta, sim, a gente tem cursos para pessoas com mais de 50 anos, tá? Então, É. mais de 60 anos. Então, a gente tem, só mandar um directzinho pra gente que São tem sim. destinos específicos. Malta tem, Inglaterra também, Bournemouth tem, né? São cursos Canadá bem também tem. legais. Que são, eles têm inglês com atividades, assim, é um curso super bacana, assim, que Super. quando o estudante volta, porque é um perfil diferente, porque é legal a gente falar, por exemplo, assim, acima de 30 anos, geralmente o foco é esse foco que eu estava passando, que o cara ele tá naquele estágio profissional ali, que ele tá ali pegando fogo ali, e ele precisa melhorar as habilidades, né, do idioma, né? Sim. E muitas vezes o 50 a mais é um perfil que muitas vezes já passou dessa fase e às vezes o objetivo, na verdade, já não é mais esse, né? Ele já não está mais naquela dinâmica tão agitada. A pessoa, às Sim. vezes, ela está querendo curtir, né? Então, é um E programa esse que programa dá essa possibilidade, né, Rô? tá, Porque aí ele vai ter a aula e aí depois ele vai para um café ou ele vai para um e museu vai para o junto museu, com o professor. Então ele vai num ambiente super protegido, né? Que eu e acho que é um grupo de super 50 a mais, válido. né? Eles fazem as viagens juntos, né? A carga horária é um pouco mais reduzida também, não é aquele inglês tão maçante que você vai ficar o dia inteiro dentro da sala de aula, né? Então é um programa bem bacana, assim, que Eu acho que ele é muito bem desenhado, né, Rô? é, é bem, Porque bem ele é legal. bem, eu sinto que ele é bem. E aí muita gente pergunta assim pra gente: Nossa, você acha que vale a pena ir para um mês? Super! Você Sim, acabou de falar, tipo, você faz um mês intensivo, seu ganho é muito grande, né, Rô? exato. O mês, assim, parece que é muito pouco, né? Mas quando você vai e você começa a sentir ali, né? É o primeiro dia, quando você faz o placement test, ali, aquele testezinho de nivelamento, que começa a formar as turmas, você dá o início ao seu curso. Aí, a cada semana, você vai sendo testado. Você vai sentindo a sua evolução de travado Muito, para muito. destravar. É quando vira aquela chave, assim, e Você que começa até a sonhar no idioma que você foi estudar. É as coisas começam a surrealmente bizarro. acontecer. É muito bacana, assim, né? E Muito. aí, quando você finaliza, né? Depois você sente esse processo, aí finaliza com a entrega do certificado ali no final do módulo, né? Você sente como uma missão cumprida ali. Fica aquele Uhum. gostinho de quero mais, dá vontade de você estender o curso, dá vontade de você não sair de lá naquele momento. E aí você fica assim, tipo, nossa, será que eu consigo ficar aqui mais 2 semanas, mais 4 semanas? Você começa a buscar formas de você ficar mais, porque é muito legal. É, Mesmo para quem vai com ele, acho que do Beabá, né, Rô? Até para quem vai com ele já num nível um pouquinho. Quem vai do Beabá, eu acho que ele sente até que evoluiu mais rápido, porque como ele não tinha nada e de repente começou a andar e ele começou a ver que a coisa rola, isso. nossa, de repente quando ele vai ver já, né? A Sim. coisa já foi, já, né? É. Ó, o pessoal já está até respondendo as perguntas aí. Eu tô Então, amando essa interação de Jéssica com o Henrico. Tô amando isso aí, gente. Tô amando. A gente depois pode criar exatamente, até um ó. grupo. Bora. Porque o Feijó, o Edson, ele perguntou, né, em relação aos jogos de hóquei, né, que é um dos esportes mais populares ali do No Canadá. Canadá, né? Então, todo Eles mundo têm as que vai tem que atividades que assistir. proporcionem a isso, né? Eles têm as coisas que proporcionam, tipo, a escola vai oferecer atividades, não que elas sejam mandatórias, né? E nem que as coisas de repente, então isso vai acontecer desde que você queira que É, aconteça e sim, você arque com isso financeiramente, né? Então, eles te oferecem 1 milhão de excursões, seja para Nova York, seja para o Hockey, seja vai ter ali disponível para você. Essas atividades normalmente são pagas, né? é, Essas sim, atividades à parte, mas elas super funcionam, tá? é, Eu acho exato. que uma coisa bacana, aí todo mundo pergunta pra gente também, Rô, da antecedência, que esse Uhum. é um ponto bacana que eu acho da gente falar. Sim, antecedência, né? Quanto tempo antes você acha que eu devo ver o meu intercâmbio? Hoje em dia, sim, né? As pessoas estão se programando muito mais cedo, né? Porque é um planejamento, sim, que tem que ter, né, ali um, um orçamento para isso, né? Então, separar um valor ali para fazer o intercâmbio. Então,
tem gente que começa o planejamento 2 anos antes ou um ano antes, né? Então a gente ajuda nesse planejamento, né? A gente faz um planejamento financeiro, que é um plano de pagamento, né? Então, Super flexível. e as escolas mesmo, né? Que nem na live da EC, né? Você viu que eles estão segurando ali a tabela de preço até 2022, né? Esses valores que eles estão praticando agora, a gente está há 11 anos na indústria, de verdade. Eu acho que eu vi esses valores talvez há uns 5 anos atrás, Então, 6 anos atrás. eles estão tentando ajudar, né? Incentivar, né? Com que a Incentivar, pessoa realmente porque se encoraje a ir, né? o câmbio está oscilando muito forte, as Sim. pessoas ainda estão ali com receio de viajar, então eles estão tentando ajudar, incentivar para que a pessoa se planeje mais para frente, né? Então, quem consegue se planejar ali com 2 anos de antecedência, É bárbaro. em 2022, pô, já vai pagando ali curso, Você acomodação, nem sente. aí já vai conseguindo ali, né, se planejar para a viagem, né? Por exemplo, o Henrique mesmo, ele se planejou faz um tempo já, ele está ali, né, no processo, então a gente vai fazendo, né, os pagamentos, aí quando tiver tirar visto, a gente tira, emissão de E passagem ainda aérea. mais, Rô, a gente sabe que tem alguns destinos, né? Que, por exemplo, dependendo do curso que você vai fazer, você precisa estar com o curso todo quitado tipo Austrália, 3 meses antes, porque precisa chegar ao COI, né? Que é um documento para quem vai tirar visto de estudante australiano. Exato. Quem vai tirar o COI, gente, é muito importante. O COI só vem, assim como toda a documentação para visto, só vem depois que o curso está totalmente quitado. Só que aí, depois que chegou essa documentação da escola, que a gente vai pleitear o seu visto, né? A gente tem um despachante que faz isso para gente, de vistos específicos e tal. Mas, assim, o mais importante é que quanto maior a antecedência que você vê, você consegue fechar esse intercâmbio, você consegue diluir ele, como o Ronaldo falou, em várias parcelas, porque a gente consegue programar para 2022, Isso. né? E as escolas estão nesse momento super parceiro com a gente, né? A agência, de não subir os preços até 2022. A gente não sabe até quando eles vão segurar isso, então o ideal é que quem está nesse plano de ideias consolide, porque quem fechou, fechou e eles vão consolidar, né? E eu acho que o bacana é que você consegue. Gente, nesse momento a gente não está podendo sair muito. Então, é um restaurante que você deixa de ir, ou um barzinho que você deixa de ir, quando você vai ver, você já pagou um dos boletos, né? Uma prestação. Então, vale a pena a gente se programar com essa antecedência toda, porque uma que você nem sentiu, e aí chegou na hora de viajar. Você já está com ele todo quitado, porque necessariamente ele vai precisar estar, e você conseguiu juntar um dinheiro, né? E o planejamento, assim, por mais que tenha correções cambiais, né? Quando você imagina assim, eu vou viajar em 2021, lá para abril de 2021, né? Ainda falta ali mais de 6 meses. Se você deixa para pagar tudo em cima da hora, você vai pagar num câmbio que vai estar ali, e de repente vai estar um câmbio Vai ser um super, jogo, né? vai estar, sei lá, tipo, mais 50 centavos, R$ 1 a mais do que está hoje, né? E Sim. quando você vai pagando aos poucos, você vai pegando a média, né? Tudo bem que às vezes vai estar mais, às vezes vai estar menos, mas pelo menos você vai pegar a média ao longo de um Você não ano. sente ela tão puxada, né? Então, fica um câmbio interessante, né? Se você for ver a média, né, de 12 meses, de 15 meses, de 20 meses. Então, o plano de pagamento é interessante, né? Para que você consiga ir pagando, né? E consiga concretizar lá na frente. Porque, às vezes, você tirou um orçamento hoje, aí pensa assim, vou pagar só daqui a um ano. Aí, quando vai pagar, o câmbio está o dobro, você vai desistir do seu É intercâmbio, puxado. É né? puxado. Você vai falar assim, nossa, fugiu da minha expectativa, eu não consegui guardar o suficiente. Então, aí você não vai conseguir realizar aquele intercâmbio que você queria, né? A gente vai fazer uma live até para falar de planejamento financeiro, viu, gente? Isso, vamos já até puxar o gancho que a gente vai fazer, né? A gente está até conversando já com uma pessoa que ela fala só de planejamento financeiro, não de intercâmbio, fala de planejamento financeiro, né, para as pessoas organizarem a sua vida financeira. Mas a gente pediu para ela elaborar algumas coisas a respeito de planejamento financeiro para intercâmbio, né? Porque muita gente às vezes chega e fala assim, eu não consigo me planejar, né? Quero fazer, não consigo realizar, então vamos fazer uma live em relação a isso, né? Exato. Vai ser bacana. A gente está aí nos últimos 20 segundos, né? Acho que é legal a gente
Gente, finalizar. obrigado. Essa live foi um sucesso. Qualquer coisa, mandem direct, mandem e-mails pra gente. Legal. Fico muito feliz, né, que alguns estudantes que já estão se planejando entraram para pegar mais informações, entender mais como funciona. Muito obrigado, boa noite para todos aí. A gente se vê numa próxima.